Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, irmãos, a paz de Jesus. Nós estamos já no terceiro vídeo da meditação do livro, na qual quero relembrá-los, este livro aqui, Filoteia. Nós estamos meditando este livro de São Francisco de Sales. E para recordar, o Wesley fez a última meditação, e essa meditação na qual Wesley fez, no segundo slide, foi a meditação da criação. E talvez você não se recorde, mas quero recapitular aqui a intenção dessas meditações que São Francisco de Sales nos ensina. Ele vai dizer que estas meditações, elas servem para quê? Para que nós possamos chegar ao conhecimento e contrição. Por isso é necessário nós nos exercitarmos nestas meditações cuidadosamente. Então é isso que nós estamos fazendo, meditando cada palavra, meditando com São Francisco de Sales, na qual ele nos ensina, para que através dessas meditações nós possamos ter a graça de chegar a este conhecimento e uma perfeita contrição. Porque é isso que vai nos dar a graça de nos aproximar do Senhor. E hoje nós vamos fazer a segunda meditação. E nessa segunda meditação, o Senhor vai nos levar a graça de meditarmos sobre do fim para que fomos criados. Ou seja, para que e para que Deus nos criou. Mas antes de meditarmos, eu gostaria de ler com você a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem nos dar uma informação que faz vínculo com aquilo que nós vamos rezar. Em primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, São Francisco de Sales nos ensina isso. A partir da meditação na qual Wesley fazia no último vídeo, que era sobre a criação, Deus mostrando que Ele nos criou, que Ele nos amou, que Ele nos formou, e através desta oração, Ele nos leva a entender que nós fomos criados por amor, porque Deus nos ama. E já nesta segunda meditação, Ele vai dizer para nós que nós precisamos nos colocar na presença de Deus e pedir para que Deus nos inspire para que possamos cuidadosamente meditar essas palavras, para que assim possamos encontrar o verdadeiro amor que Deus nos chama, para que possamos encontrar o desejo de Deus para as nossas vidas. E aí eu pergunto para você, como tem andado a sua vida?
Como tem andado o seu coração hoje, domingo? Nós estamos vivenciando o dia da misericórdia. E é neste dia da misericórdia que Deus nos chama a nos encontrar com o seu amor. A olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos pecados, para que assim possamos ser pessoas que vivam uma verdadeira devoção. Porque é isso que nos ensina São Francisco de Sales, esta verdadeira devoção. Sermos devotos verdadeiros ao Senhor. E para chegarmos a esta poderosa devoção, para chegarmos nessa profundidade devocional, Ele nos dá esses passos de meditação. Por isso eu trouxe para você novamente, para que você entenda o porquê nós estamos rezando. Porque aqui eu não quero apenas ler o livro com você, ou ler como você deve meditar. Mas além de ler e passar aquilo que São Francisco de Sales nos ensina, eu quero que você reze comigo. Eu quero que você medite junto comigo. E é interessante que São Francisco de Sales, ele vai nos ensinar o quê? Que como nós devemos fazer? Você há de fazê-las uma depois da outra, conforme as marquei. Ou seja, no livro, nós estamos seguindo passo a passo, a primeira meditação, a segunda meditação e assim por diante. Então ele nos ensina a fazer uma por uma destas meditações. Mas ele diz assim, não tome mais que uma para cada dia. Claro, nesses vídeos nós estamos para a comunidade, disponibilizando para a comunidade uma vez por semana esses vídeos. Porém, esses vídeos vão ficar ali registrados e você pode tomar esses vídeos depois e um dia após o outro você pode ir rezando conosco, meditando junto com São Francisco de Sales, junto com nós da comunidade Por Amor de Deus, a graça de encontrarmos essa devoção verdadeira e mergulharmos no amor que Deus nos chama a viver. São Francisco de Sales, ele diz assim a nós: Deus não te pôs neste mundo por qualquer necessidade que tivesse de ti, pois que lhe és de todo inútil, mas apenas a fim de exercitar em ti a sua bondade, dando-te a sua graça e a sua glória. E por isso deu-te o entendimento para o conheceres, a memória para te lembrares dele, a vontade para o amares, a imaginação para te representar os seus benefícios, os olhos para veres as maravilhas de suas obras, a língua para o louvares, e assim como as outras faculdades. Ou seja, Deus, Ele nos criou porque Ele quis, não porque Ele precisava de nós. Mas Deus quis nos criar porque nos ama. Deus, no esplendor da sua glória, Ele se basta. Mas Ele, por amor, Ele quis sair de si para doar-se de si para nós. E porque Deus te criou? Para que nós pudéssemos experimentarmos as maravilhas que Ele tem para nós. E como nós fazemos isso, é assim que São Francisco de Sales nos ensina, nós dando a Deus a nossa imaginação, os nossos olhos, a nossa língua, o nosso conhecer, todas as nossas faculdades para louvar e adorar a Deus. Foi por isso que eu li São João, porque São João vai dizer assim, não ame o mundo nem o que há no mundo. E depois ele vai dizer assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ou seja, o pecado, o inimigo de Deus, ele quer usar de todas as suas faculdades para se afastar do Senhor.
Então ele te incentiva a viver a impureza do olhar. Ele te incentiva a viver a impureza no falar, no ouvir, no sentir. Mas, para alcançarmos a verdadeira devoção, nós precisamos aprender a mobilizar, a canalizar todos os nossos sentidos para louvar e amar o Senhor. E esses exercícios nos levam a isso. E ele continua: tendo sido criada e posta neste mundo com este fim, todas as ações a ele contrárias devem ser banidas e evitadas, e as que de nada servem para este fim devem ser desprezadas como vãs e supérfluas. Considera a desgraça do mundo, que não pensa nisto, mas vive como se julgasse não ter sido criado, senão para edificar casas, plantar árvores, juntar riquezas e com prazeres de ninharias. Ou seja, linkando com a palavra de Deus, o que o Senhor vai dizer? O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, irmãos, o mundo, ele pensa em construir, ele pensa em plantar, ele pensa na riqueza, ele pensa nos prazeres, mas, irmãos, nós fomos chamados a mergulharmos a nossa vida no amor de Deus. Claro, há necessidade de termos a nossa casa, há uma necessidade de termos a nossa vida e podemos gozar dessas coisas, sim. Deus não nos proíbe disso, mas nós temos que entender que acima de todas as coisas, nós precisamos ter Deus como centro de nossas vidas. Aí ele vai dizer que nós temos que considerar todas essas coisas como desprezáveis, como vãs e supérfluas. Ou seja, a minha casa, o carro talvez que eu tenho, as coisas que eu tenho, são coisas vãs, são supérfluas. Eu uso porque é uma necessidade, mas Deus está acima de tudo isso. Eu tenho que entender que a vontade de Deus prevalece sobre tudo isso, e é para Ele que eu preciso viver, e é para Ele que eu preciso entregar a minha alma. E Ele nos leva a podermos meditar de forma profunda. E eu convido a você a fechar os seus olhos. Eu vou ler aqui, claro, o que São Francisco de Sales está nos ensinando, mas de forma contemplativa. Escute o que ele nos ensina. Ele vai dizer assim: confunde-te, censurando a tua alma a sua miséria, que foi tamanha, que até aqui a pouco ou nada pensou em tudo isto. Ou seja, muitas vezes nós não paramos para pensar que a nossa vocação é Deus. E somos chamados a viver para Deus. E como dizia São João da Cruz, precisamos renunciar tudo que não é Deus para permanecermos com Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho não é nada comparável a estar com Deus. Ai de mim, dirás, em que pensava eu, ó meu Deus, quando não pensava em vós? De que me lembrava quando vos esquecia? A quem amava quando não vos amava? Ai de mim, devia viver só da verdade e fartava-me da vaidade e servia ao mundo, que só para me servir foi criado. Ou seja, irmãos, aí de olhos fechados, quantas vezes nós pensamos em tantas coisas, mas não pensamos em Deus? Quantas vezes, irmãos, nós, quando estávamos afastados de Deus, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos? E São Francisco nos ensina e está nos levando a ter uma verdadeira contrição, ou seja, não podemos machucar mais o coração de Deus.
O Senhor nos criou para louvá-lo, para adorá-lo. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós caímos no pecado e acabamos fazendo o contrário daquilo que é a nossa vocação. Toda vez que pecamos, todas as vezes que falhamos, nós estamos contrariando a vontade de Deus em nossa vida. E ele continua, reze comigo. Detesta a vida passada, precisando de vós pensamentos vãos e imaginações inúteis. Detesto-vos, lembranças abomináveis e frívolas. Renuncio a vós, amizade infiéis e desleais, serviços perdidos e miseráveis, contemplações ingratas, complacências enfadonhas e triviais. Irmãos, olha para a sua vida passada. Nós precisamos olhar para o pecado e para o mal e detestar aquilo que nós fizemos contra o coração de Deus. Quantas vezes, irmãos, os nossos pensamentos eram vãos? Quantas vezes tivemos pensamentos inúteis que nos afastaram da vontade de Deus? Quantas vezes, irmãos, nós tivemos amizades infiéis, desleais, serviços perdidos, ou seja, talvez, irmãos, e aqui eu trago para a realidade de hoje, talvez você está desperdiçando, nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas desprezíveis. É Facebook, é WhatsApp, e é tantos meios de comunicação que vão nos tirando da presença de Deus. E nós muitas vezes perdendo horas nessas coisas frívolas. E acabamos, irmãos, deixando de contemplar a verdade, a vontade de Deus em nossa vida. Deixando, irmãos, o tempo passar. E nós vamos cada vez mais nos afastando da vontade de Deus. E vamos perdendo o desejo da oração. Oh, meu Deus, converte o nosso coração. E São Francisco de Sales continua: converte-te a Deus. E vós, ó meu Deus, meu Salvador, serei doravante o único objeto do meu pensamento. Não, nunca mais aplicarei o meu espírito e o meu entendimento em pensamentos e coisas que possam desagradar-vos. Diga isso, Senhor. Eu não quero mais usar os meus pensamentos. Eu não quero mais, Senhor, usar o meu entendimento para te desagradar. A minha memória, Senhor, todos os dias da minha vida se encherá com a consideração da grandeza da vossa benignidade, tão docemente exercida em meu favor. Vós sereis, Senhor Jesus, a delícia do meu coração, a suavidade dos meus afetos. De hoje em diante eu olharei com horror certas ninharias e diversões a que me dedicava. Quantas vezes, irmãos, nós nos dedicávamos até mesmo a brincadeiras, mas brincadeiras que não agradam o coração de Deus. Talvez que machucam o coração das pessoas que nos escutam. Talvez distrações, como já foi dito. Mas o Senhor nos ensina isso, que nós precisamos amá-lo. E São Francisco de Sales, com essa linda oração, ele nos leva. E ele diz: Senhor, arranca de mim o horror destas ninharias e diversões a qual eu me dedicava, certas práticas vãs em que gastava os meus dias, certos afetos que confundiam e prendiam o meu coração. E neste intuito, Senhor, lançarei mão de tais remédios. Ou seja, Senhor, eu lanço mão de todos os pecados que eu cometi. Perdão, Senhor, misericórdia, porque o Senhor me criou para vós e muitas vezes me desviei da tua vontade.
Dá graças a Deus, irmãos, que te criou para um fim tão excelente. Criastes-me, ó Senhor, para vós, a fim de que goze eternamente da imensidade da vossa glória. Quando é que eu serei digno dela? E quando vos bendirei, como vos devo? Oferece, irmão, ofereço-vos, ó meu amado Criador, todos estes mesmos afetos e resoluções com toda a minha alma e com todo o meu coração. Suplico-vos, ó meu Deus, que aceiteis de bom grado os meus desejos, os meus votos, e que dei a vossa santa bênção à minha alma. Dai-me, Senhor, a vossa santa bênção, para que eu possa cumprir, pelos méritos do sangue de vosso Filho, o Senhor Jesus, que derramou na cruz. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos perdoa. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor olha para nós com misericórdia. E junto com Francisco de Sales, eu te peço, Senhor, pela intercessão desse santo, nesta meditação de hoje, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre os nossos irmãos que nos ouvem, para que nesta meditação possa trazer a Ele estes ramalhetes de devoção. Sopra, Espírito Santo, a tua graça, curando o nosso coração de tudo aquilo que fizemos no passado, os pensamentos, os sentimentos, seja os pensamentos pecaminosos, mas também os pensamentos, Senhor, de condenação, de medo, de angústia. Cura-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha e dai-nos a graça de viver bem o hoje. Viva bem o agora, irmão. Viva bem o hoje. E que o Espírito Santo preencha a tua vida com santidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, esta foi a segunda meditação que São Francisco de Sales nos ensina a olhar para o que nós fomos criados. Nós fomos criados, irmãos, para amar a Deus e para renunciar ao mundo. No próximo vídeo, Wesley estará rezando com vocês, mas que esta meditação de hoje você possa ouvi-la e rezá-la para que cada dia mais nós possamos alcançar essa santa devoção. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa derramar sobre você as bênçãos do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa meditação. E nós estivemos reunidos e unidos no amor de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.